Nesse caso, faz todo sentido você adotar a estratégia dos aportes regulares. Todos os meses, você investe determinada quantia e, ao longo dos anos, você vê a formação de uma bola de neve geradora de renda passiva. Agora, em outros casos, pode sim fazer sentido você criar uma reserva de oportunidade. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo é minha missão. Você vai entender a importância dos aportes regulares e também se faz sentido ter uma reserva de oportunidade. Claro que você já quis usar o dinheiro do aporte do mês para uma outra finalidade, eu entendo isso perfeitamente e justamente por isso eu estou aqui para te dizer que você deveria fazer todo o esforço possível para isso não acontecer, ainda mais se você começou a investir por esses tempos. Eu sei, funciona mais ou menos assim quando nós falamos em construir patrimônio na Bolsa de Valores. Muitas pessoas imaginam grandes jogadas, operações certeiras, a escolha do melhor momento, e que uma simples operação pode te deixar rico, ainda mais se você é um iniciante. Eu mesmo já pensei dessa forma um dia, eu achava que era assim que as coisas funcionavam e olha só, agir de acordo com esse pensamento só me fez ter prejuízo. A verdade é que as grandes fortunas construídas no mercado de ações não surgiram a partir de acertos espetaculares, não, mas sim de uma prática simples, eficaz e quase que entediante, a estratégia dos aportes regulares. E isso consiste basicamente em aportar todos os meses. Não importa se os ativos estão subindo ou se estão caindo. Se você adota a estratégia dos aportes regulares, você compra ações e fundos imobiliários todo santo mês. Então você logo percebe que essa estratégia, para dar certo, depende de 3 fatores. Consistência. Você precisa aportar todos os meses. Disciplina. Você não deve usar o dinheiro do aporte para nenhuma outra finalidade. E paciência. Porque somente assim você transforma o tempo no seu maior aliado. Vejam isso, esse é o gráfico do Ibovespa desde 1994, quando teve início o Plano Real, até hoje, uma janela de praticamente 30 anos. Imaginem então alguém que vem investindo todo esse período. A chance da carteira dessa pessoa estar negativa é mínima, certo? Só se o cara escolheu os piores ativos da bolsa. Imaginem também alguém que escolheu os piores momentos, alguém que investiu somente nas maiores altas da bolsa, como aqui no ano de 2000, aqui em 2004, aqui em 2006, em 2008, 2018, 2020, 2021, note então que em longos períodos a bolsa sempre sobe, certo? Isso significa que a exposição contínua à renda variável, ou seja, adotar a estratégia dos aportes regulares, comprando sempre, sem se preocupar se está caro ou se está barato, em longos períodos, sempre proporcionará bons resultados. Até mesmo porque daqui 10, 15, 20 anos, não vai fazer diferença nenhuma se hoje você comprou um determinado ativo por 30, 35, 40 reais. O que vai fazer verdadeira diferença é se você manteve a regularidade dos seus aportes. Então, se o seu objetivo é alcançar a sua liberdade e independência financeira, não depender mais de salário nem de uma futura aposentadoria, eu te digo, meu amigo, não há estratégia melhor do que essa. E notem que eu falei em estratégia. Isso significa traçar um plano e seguir esse plano até que o seu objetivo seja alcançado. Entenda isso, ficar tentando adivinhar momentos para comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro, não é uma estratégia, é um mero jogo de sorte. E a grande maioria das pessoas que faz isso experimenta prejuízos amargos e depois passa a criticar a bolsa de valores. E fala mal das ações, dos fundos imobiliários e não assume a própria culpa por ter tomado más decisões ao longo da vida. E, inclusive, o meu papel aqui é te transmitir esse ensinamento para que você não passe por esse desgosto no futuro. Justamente por isso faz todo sentido que você se inscreva no canal e deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas.
Uma outra maneira de investir em renda variável, diferentemente dos aportes regulares, seria fazer aquilo que ficou conhecido como reserva de oportunidade. Isso basicamente é uma aplicação de liquidez imediata que fica ali à sua disposição até que surja uma oportunidade para que você resgate esse dinheiro e invista nas ações de uma empresa ou num fundo imobiliário que você já estava de olho. Ocorre que destinar recursos a uma reserva de oportunidade faz com que você fique menos exposto às oscilações da bolsa, as quais no longo prazo tendem sempre a ser positivas. Além disso, meus amigos, deixar o seu dinheiro numa reserva de oportunidade faz você perder o potencial dos juros compostos. Daqui para frente você precisa saber bem o que é isso. Então, se esse assunto, juros compostos, ainda for novidade para você, manda um salve aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para te ajudar. Agora, rapidamente, vamos voltar naquele gráfico. Então, olha só isso. Imaginem que um cara com informações privilegiadas, com um sexto sentido, com uma bola de cristal, qualquer coisa que faça ele saber do futuro, aqui em 2010 começou a fazer uma reserva de oportunidade e ele fez isso até esse ponto, em 2016, quando o mercado virou para alta. Daí eu te pergunto, será que foi uma boa jogada? Ele ficou guardando dinheiro enquanto o mercado vinha caindo, daí magicamente ele acertou o fundo e em 2016 ele aportou tudo de uma vez, nada de aportes regulares, e depois disso ele só viu o dinheiro dele crescendo. Mas tem um detalhe que você já deve ter notado, ele ficou 6 anos sem nenhum dividendo, ele passou 6 anos sem utilizar o poder dos juros compostos. Daí tudo bem, nesse momento você pensa que não teria feito grande diferença, você vai pensar, esse ganho que ele teve com a alta das ações certamente compensou, a rentabilidade dos ativos deve ter sido muito mais expressiva. Será isso mesmo? Para responder essa pergunta e já caminhando para o final do vídeo, eu preciso te mostrar um outro gráfico. Analisem isso aqui comigo, as barras representam o impacto dos primeiros aportes no patrimônio final. E vejam se concordam, a primeira barra é maior porque o tempo foi passando e o dinheiro investido no começo de tudo rendeu muito por dois motivos. O primeiro deles, passou muito tempo e o ativo comprado aqui rentabilizou bastante, certo? Mas além disso temos também o segundo motivo, o ativo comprado aqui no começo de tudo gerou muitos dividendos ao longo dos anos, dividendos estes que foram sendo reinvestidos durante todo o período. Agora vejam só isso, o aporte feito aqui é o menos relevante, justamente porque ele ainda não teve tempo de rentabilizar e ele também não teve tempo de maturar e gerar frutos. E é exatamente por isso que no começo da construção do patrimônio, se você inventar de fazer reserva de oportunidade, se você optar por ficar menos exposto à renda variável, você perde o poder dos juros compostos. Mas é claro que a reserva de oportunidade tem sim o seu valor, ela tem o seu propósito, só que não é para todo mundo. E agora eu vou te dar um parâmetro que nenhum outro canal menciona, mas que eu acredito que pode te ajudar a tomar as melhores decisões. E claro que você pode e deve fazer o devido ajuste à sua realidade. Para tudo e presta atenção nisso. Se o que você recebe mensalmente de proventos, aluguéis e dividendos ainda estiver muito distante do valor do seu aporte, reserva de oportunidade definitivamente não é para você. Por exemplo, você aporta R$500 por mês e recebe em média R$50 de proventos. Nesse caso faz todo sentido você adotar a estratégia dos aportes regulares. Todos os meses você investe determinada quantia e, ao longo dos anos, você vê a formação de uma bola de neve geradora de renda passiva. Agora, em outros casos, pode sim fazer sentido você criar uma reserva de oportunidade. Se você tem muito dinheiro disponível e decidiu entrar com tudo na renda variável, é interessante sim que você faça isso aos poucos, assim você dilui o seu risco. É o caso de quem recebe uma herança, de quem vendeu um imóvel, um carro, ou então quem tem bastante dinheiro na renda fixa e decidiu agora migrar para o mercado de ações. Não faça isso de uma vez só, vá aos poucos.
Crie uma reserva de oportunidade, estabeleça uma carteira teórica de ativos de renda variável e aos poucos você vai transferindo, aproveitando os momentos de queda sempre que possível. Se você comprar tudo de uma vez e por algum motivo a bolsa desabar logo em seguida, você vai ficar desesperado e vai querer vender tudo com um grande prejuízo. O jogo não é esse, você precisa aceitar logo no começo da sua vida de investidor que o tempo precisa ser o seu maior aliado. Só que para usar o tempo a seu favor, você precisa reinvestir os dividendos, sempre. Enquanto você estiver em fase de acumulação de patrimônio, reinvestir os dividendos é algo obrigatório. Justamente por isso eu deixo você agora com esse vídeo, eu conto com a sua inscrição e com o seu like. Um forte abraço e até breve!